Foi concebida pela ânsia de uma rivalidade internacional. Então, nasceu no mundo às portas de uma carnificina jamais imaginada. Sua velocidade e esplendor eram apenas uma distração no horror de uma guerra iminente. A 1º de maio de 1915, havia 2.000 passageiros e tripulantes caminhando pelos decks, ignorantes e sem poder fugir da verdade inevitável. No conflito que para sempre mudaria a guerra, o Atlântico se tornara um tabuleiro de xadrez mortal e o RMS Lusitânia estava à mercê de forças além de seu controle. Lusitânia, assassinato no Atlântico. Na virada do século, o mundo ocidental ainda se mantinha fiel à noção de que a guerra era um combate de cavalheiros feito por soldados com belos uniformes alinhados em perfeita formação. Nos mares permanecia a imagem do almirante Nelson em suas batalhas navais, com almirantes orgulhosos mesmo na derrota, entregando as bandeiras e espadas a seus oponentes vitoriosos. Talvez essas noções fossem tão suaves porque a realidade não era assim. A Guerra Civil Americana, que acabou levando uma população inteira à submissão, foi certamente uma estratégia vencedora com centenas de batalhas vitoriosas. Embora mesmo os soldados custassem a admitir, a guerra tinha mudado para sempre. Com a chegada de novas armas mortais, ela estava prestes a mudar de novo. I can see it now. I can sit here now and visualize that liner coming around the corner, watching her sailing up there, and then there's this explosion, and the whole tragedy happened. So many people were lost and there was so much confusion. My mother had a very rough life afterwards. She used to wake up in the middle of the night thinking she was going down with the ship. Anybody who was on it, you never forget it. I mean, you don't, what should I say? It's always with you. A 7 de maio de 1915, o bombardeio do navio RMS Lusitânia na costa do sul da Irlanda traria de volta ao mundo a verdade que tanto lutara para evitar, com a imagem de inocentes homens, mulheres e crianças flutuando sem vida no mar gelado. A história do Lusitânia começa com uma rivalidade. Por mais de 100 anos, a pequena nação da Inglaterra detinha com orgulho e bastante arrogância o título de Senhora dos Mares. Então, no final do século XIX, a antiga e frágil união de estados independentes que formavam a Alemanha descobriram uma nova força. Sob a inflexível liderança do Kaiser Wilhelm, a nova nação começou a exercitar seus músculos marítimos. German commerce, German national identity and German imperialism all ballooned during the late 19th century to the consternation of Britain. The Germans were a brand new nation. They were only about 40 years old at the turn of the century, and they were going to make their mark on absolutely everything that there was, including shipping.
Incitados pelo Kaiser, cuja declarada ambição era tirar dos ingleses o controle dos mares, os engenheiros alemães começaram a projetar uma nova frota de navios de cruzeiro tecnicamente superiores. Voltado para a velocidade e para o luxo, o imenso navio a vapor do Kaiser, Wilhelm, logo conquistou a cobiçada fita azul da mais rápida travessia pelo Atlântico. Para piorar mais as coisas, em 1902, o milionário americano J. Pierpont Morgan adquiriu o controle da linha White Star. Com a White Star em mãos americanas, os almirantes ingleses não contavam mais com a possibilidade de se apropriar desses navios se fosse preciso em tempos de guerra. Ficou claro para o almirantado e para a frota Cunard Line que era preciso tomar uma atitude imediata para restaurar a honra inglesa perdida nos mares, garantindo sua segurança no futuro. No clima de intensa competição entre países, 2 ótimos navios tecnologicamente superiores foram criados. Lusitânia, batizado em homenagem à antiga província romana que agora é Portugal, e sua irmã Mauritânia. Foram financiadas pelo empréstimo do parlamento de 2.600.000 libras a Cunard, numa feliz barganha com o almirantado que garantia sua imediata conversão em navios de guerra armados em tempos de guerra. Em 1904, a primeira chapa do casco do Lusitânia foi montada no estaleiro de John Brown, nas margens do rio Clyde, na Escócia. It took them a full 3 years to come up with plans and specifications. Most ships are only designed in a fraction of that time. Almost every feature on the Lusitania was new or innovative by necessity because they were out to beat the Germans. The most breathtaking thing about her was her engines. This was the first time that steam turbine engines had been put in a large merchant ship. Up to that point, turbines were experimental. Com 230 metros de extensão e descolamento de mais de 40.000 toneladas, o Lusitânia foi projetado para alcançar a velocidade de 25 nós. Era construído com modernos equipamentos de segurança, incluindo 35 compartimentos estanques, divididos por potentes portas hidráulicas controladas pela ponte por um simples botão. A 17 de junho de 1906, mais de 20.000 pessoas se aglomeraram sob a imensa sombra do Lusitânia para testemunhar seu batismo. Murmúrios de orgulho patriótico foram ouvidos na multidão. Era óbvio que esse imenso navio iria renovar o orgulho marítimo da Inglaterra. Passaria mais um ano até que o orgulho da frota Cunard estivesse todo concluído e pronto para partir de Liverpool em sua viagem de estreia em setembro de 1907. Após anos de antecipação e uma grande publicação nos jornais, a chegada do Lusitânia nos portos de Nova York obteve uma bela recepção pela imprensa. Britain, of course, was thrilled to have a Greyhound back in their stables. America was secretly rooting for the British also. There was the common bonds of language and nationality, and the Germans were starting to get just a little puffed up for American tastes. So when the Lusitania came out, for weeks before and after, you couldn't pick up the paper without major photo spreads. O Lusitânia estabeleceu um novo recorde transatlântico na segunda travessia de Liverpool a Nova York em menos de 5 dias. O triunfo da Cunard pode ter recuperado a fita azul de uma Alemanha amargamente humilhada. Nos meses seguintes, seu irmão Mauritânia fez sua viagem de estreia para logo estabelecer ainda outro recorde, de uma travessia de 24 nós. Além da velocidade e segurança, devia-se considerar o conforto dos passageiros. Os navios alemães afastaram os americanos dos práticos navios ingleses com sua opulência e distinto ar continental. A Cunard projetou os 2 irmãos majestosos para serem os reis glamurosos do Atlântico.
The Mauretania and the Lusitania were the very finest, the acme of SWAT, you might say. They had very, very elegant cabins, finest under the sun. No hotel in the world would give you a better cabin or a better room. And then you would mill around in a magnificent lounge filled with oil paintings. Varandas no deck, elaboradas lareiras de mármore verde raiado, encimadas por arcos lindamente ornados. Até um elevador de barras de ferro transportava passageiros cansados e saciados pelos 5 dias de comida de primeira classe. Todos esses detalhes foram projetados para convencer os mais ricos clientes transatlânticos a tornar o Lusitânia seu lar longe de casa. It was transforming a magnificent hotel from the middle of London, the very finest hotel you could possibly think of, to sea. Mesmo no mar, as rígidas distinções de classe da era eduardiana foram mantidas. Para cada suíte de primeira classe, digna para um Vanderbilt ou um Rockefeller, haviam cabines confortáveis, mas menos ornadas para os passageiros de segunda classe. Muitos dos passageiros de classe inferior ficavam encantados com o alto nível de conforto do Lusitânia nos decks mais baixos. On the Lusitania, they were offered a lot of amenities they had basically no idea existed. It was their first contact with hot and fresh running water, hot and cold air on demands in staterooms. One passenger told me that he had his first drink of cold refrigerated milk on the ship. Por quase 4 anos, o Luigi e o Maury governariam como populares reis dos mares do Atlântico Norte. Mas os famosos parentes não ficariam sem rivais. Em abril de 1912, o RMS Titanic da White Star fez a última parada de sua viagem de estreia em um porto na Irlanda, zarpando para a história. Afundando em menos de 3 horas após atingir um iceberg, levou para o fundo do mar mais de 1.500 almas inocentes, porque não haviam botes suficientes para todos. O mundo chocado chorou a desgraça. O naufrágio do Titanic era um terrível aviso para todas as grandes frotas de navios mercantes. A Cunard Line não era exceção. When the Titanic sank, many changes were immediately adopted, and one of them was the addition of lifeboat space for every soul on board a ship. Not just enough so that it seemed safe, but enough to absolutely cover all the bases, and everyone was now protected. Agora, com o total de 48 botes cada um, os irmãos Cunard continuaram suas viagens lucrativas entre Liverpool e Nova York. Enquanto isso, no inverno de 1913, a crescente tensão entre a Alemanha e seus vizinhos europeus estava cada vez maior. Nas salas de guerra do parlamento britânico, o consenso geral era de que a crise nos Balcãs poderia se tornar um conflito armado a qualquer momento. A 17 de março de 1914, apenas 4 meses antes do início da guerra, Winston Churchill, o primeiro lorde do almirantado inglês com 40 anos, anunciou publicamente que 40 navios mercantes ingleses já estavam armados defensivamente. Na primavera de 1915, Churchill determinou que outros navios de primeira classe fossem armados para a guerra. Por definição, entre esses navios estavam Lusitânia e Mauritânia. Cunard tinha feito um acordo de 2.600.000 libras para construir seus lucrativos supernavios. Mas agora, o acordo chegara ao fim. E o almirantado determinou que os navios mais luxuosos do mundo se tornassem uma arma de guerra de alta velocidade. Está apresentando Especial de História Viva.
Por 7 anos, o RMS Lusitania, rei da Cunard Line inglesa, tinha vivido um sucesso sem precedentes. Transportou dezenas de milhares de passageiros dos dois lados do Atlântico para seus vários destinos. Então, em junho de 1914, o assassinato do arquiduque Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, iniciou uma reação em cadeia de violência por toda a Europa. Em agosto, os alemães invadiram a Bélgica numa clara violação do Tratado de 1839. A Inglaterra reagiu declarando guerra contra o Kaiser alemão Wilhelm. O primeiro lorde do almirantado, Winston Churchill, imediatamente convocou ao serviço seus navios mercantes. Parecia que os dias de opulento lazer do Lusitania estavam prestes a terminar. Ele foi equipado com armações de potentes canhões de 6 milímetros, como aparecia em seus projetos originais. Mas quando especialistas navais pesaram seus prós e contras como arma de guerra, dúvidas começaram a aparecer. When the Lusitania was originally conceived, she was going to be an armed merchant cruiser, basically a flyweight battleship with no armament, great speed, and moderate-sized guns. The British Navy was thinking twice, do we really want these lightweight, unarmored ships flying around? They'll get a few lucky shots in, but they'll probably be lost at the first exchange of serious gunplay. Com seus modernos motores de turbinas, o Lusitania e seu irmão Mauritânia usavam uma enorme quantidade de carvão. Algo que nenhuma nação em guerra podia justificar, mesmo num navio mercante armado. Parecia que o governo inglês tinha investido nos mais caros elefantes brancos do mundo ocidental. Também haviam vozes de advertência de dentro do Império Britânico. A 14 de maio de 1914, o almirante Lord Fisher reclamou: o recente armamento de nossos navios ingleses é lamentável, pois dá a um submarino hostil uma excelente desculpa para afundá-los. O almirantado optou por uma solução mais econômica: converter o Mauritânia em transporte de tropas. Seu irmão Lusitania, a sempre segura espinha dorsal da Cunard Line, manteria seu serviço transatlântico de passageiros entre Nova York e Liverpool. Para o respeitável navio e para o bem das relações públicas entre Inglaterra e América, tudo continuaria como antes. Enquanto isso, a frota inglesa do Mar do Norte se preparava para um rápido ataque vitorioso contra os arrogantes alemães. Britain's belief was that the embryonic German navy, this new navy that had its origins back in 1890, would charge out to a great sea battle, which Churchill was very confident of winning. Britain had the finest navy in the whole world. They had 400 years of victory behind them. There would be a great battle of glory, and the war would be over in 4 weeks. Germany realized that whilst it had a very modern navy, it was only half the size of the Grand Fleet. And they decided they would not expose themselves by sailing out to slaughter and doom, which would be the case. And then the war began to bog down. Other means had to be found then to achieve victory. Apesar da extrema confiança dos generais nos dois lados do conflito, tudo nessa primeira guerra do século XX era estranho e confuso. A moderna brutalidade do combate de trincheiras. Tanques armados. Aviões, gás mostarda. Tudo contribuiu para criar um fronte onde milhares de jovens imberbes podiam ser exterminados num simples ataque. Nos mares havia uma série de novas modernas ameaças à tona. Primeiro, submarinos foram lentamente introduzidos ao conflito. When submarines and airplanes were first introduced, they were toys. They had absolutely no idea how they were going to be used.
as the technology developed, strategies and techniques developed simultaneously. So instead of just being used for passive reconnaissance, you started seeing submarines and airplanes being used in an aggressive fashion. Para a Inglaterra, imperatriz dos oceanos, a perigosa ameaça dos submarinos parecia tão absurda como as fantasias milenares de Wells. O almirantado inglês optou por outra estratégia para garantir sua vitória sobre o inimigo. Confiantes em sua bem armada frota do Mar do Norte, instituíram um bloqueio em larga escala da Alemanha. It effectively linked a chain from right through Britain up as far as Norway, a chain of warships and minefields, and it bottled up all shipping. An effect of that blockade very soon was to impose hunger and famine on the civilian population. O bloqueio britânico enfureceu nações neutras como Dinamarca, Suécia e Noruega, cujos navios mercantes faziam desvios demorados e sofriam com o contrabando. Seus líderes imploraram a América para juntar-se a eles em protesto, mas apesar de um fluxo ineficaz de cartas enraivecidas, o governo dos Estados Unidos fez pouco para apoiá-los. Mas embora o presidente Wilson e seu gabinete estivessem determinados a ficar fora da guerra, seguindo a tradição capitalista americana, eles se renderam em favor de uma óbvia oportunidade econômica: vender armas para a Inglaterra e a Alemanha. Várias indústrias logo converteram seus equipamentos para fabricar munições. Linhas de montagem ofereciam milhões de empregos para homens e mulheres americanos, fazendo balas, morteiros e armas. Devido ao sucesso de seu bloqueio, os ingleses costumavam ser os receptores dos armamentos americanos, enquanto os alemães, frustrados, podiam apenas reclamar pelo favoritismo. Nos primeiros meses de 1915, o bloqueio de fome britânico fazia seu trabalho mortal. A 4 de fevereiro, a Alemanha anunciou seu plano de retaliação, em que os mares em torno da Grã-Bretanha seriam uma zona de guerra, onde todos os navios aliados poderiam ser afundados sem aviso. A Inglaterra sentia agora os efeitos do bloqueio aos submarinos. Basically, Britain forced Germany into this position because their citizens were starving. Germany had to do something, and the U-boat was the only way they could retaliate. O almirante von Turbis, líder da marinha alemã, lançou uma frota de submarinos com efeitos devastadores nos navios mercantes, mas com uma pequena perda de vidas de civis. Isso foi devido à obediência alemã às regras dos cruzadores que dominaram as guerras nos mares por centenas de anos. Cruiser rules were kind of a leftover from when you had gentlemen's wars. The idea was that a military force would not attack a civilian population without fair warning for escape or surrender. So in the very first days of the First World War, submarines would surface. Somebody would come up with a bullhorn, announce intentions. Sometimes the ship would be searched and let go. If the commander of the U-boat did not like what the ship was carrying, then the ship would be evacuated and sunk. The laws were followed to the letter by the Germans in the early weeks of the war. And Churchill observed this trait and hatched a plot whereby he could bend the rules a bit and sink more submarines. Churchill lançou sua frota de navios cruzadores disfarçados de navios mercantes para atrair os submarinos alemães para a batalha. Então emitiu ordens secretas aos comandantes de navios mercantes. Ao confrontar os submarinos, virar para a proa a toda velocidade, atingindo a frágil embarcação submarina, afundando-a. The Germans lost 11 U-boats to this misuse of cruiser rules before they cottoned on to Churchill's tricks. The Germans soon learned that you had to shoot first and ask questions afterwards. Enquanto a guerra no Atlântico evoluía para uma atordoante troca de estratégias de combates navais,
o Lusitânia continuava suas viagens entre Liverpool e Nova York, mas num programa reduzido de apenas uma travessia completa por mês. Talvez seus passageiros estivessem muito complacentes devido às severas palavras do presidente Wilson aos alemães quando descobriu sobre sua nova política irrestrita de guerra de submarinos. Wilson afirmou: segundo sua própria responsabilidade, os Estados Unidos tomará todas as medidas necessárias para proteger as vidas e propriedades americanas. President Wilson had the feeling that if you were an American, you could travel anywhere in the world with immunity. He was especially fanatical, for lack of a better word, about Americans' rights to travel on the open seas. Basically, what he was telling Americans is, you can board belligerent ships that are involved in the war, that are carrying munitions, and you can act as shields, because Germany wouldn't dare torpedo a ship that carried Americans. O mestre do Lusitânia, capitão Daniel Dow, não estava tão confiante. Ele escapou por pouco de um confronto com um submarino com o controverso recurso de usar a bandeira americana no lugar da inglesa. Mais um dos planos secretos de Churchill para proteger seus navios mercantes no mar. No mês de março de 1915, Dow renunciou a seu posto ao chegar ao porto de Liverpool. There are no first-hand accounts of why Captain Dow left, but rumor had it that he was basically stressed out. The stress of commanding the Lusitania, such a large, important passenger ship, through the war zone for so many months, had finally taken its toll, and he needed just to get out. A Cunard deu o comando do Lusitânia ao mestre do Mauritânia antes da guerra, o capitão William Turner. Captain Turner had been with Cunard for about 40 years. He was a very tried and true sailor. Cunard had full confidence in him. The only thing that I would consider perhaps a weakness in his character, and it really goes for anyone, is that he was set in his ways. He had been sailing the same route from Liverpool to Queenstown to New York and back for 40 years. Consistente com sua ficha imaculada na Cunard, Turner pilotou com sucesso Lusitânia da Inglaterra a Nova York no mês de abril. A 1º de maio, com quase 2.000 almas a bordo, ele iniciara a infame e última travessia do Lusitânia. What if they do? It's my affair. Especial de História Viva. Em abril de 1915, com a Primeira Grande Guerra devastando a Europa, os Estados Unidos pareciam virtualmente intocados pela carnificina do além-mar. Apesar do grande número de imigrantes europeus e das advertências contra a guerra do ex-presidente Roosevelt, o presidente americano Wilson mantinha sua postura de isolamento. Nova York sempre foi um grande centro de comércio e negócios. As docas da cidade eram apinhadas de navios mercantes esperando transportar munições e suprimentos ao fronte europeu. Entre esses navios estava o Lusitânia, da Cunard Line. Agora, sob o comando do capitão William Turner, o grande navio tinha chegado de Liverpool a 24 de abril. Em alguns dias, a 1º de maio, ela foi programada para a 202ª travessia do Atlântico. Para o prazer dos contadores da Cunard Line, sua estratégia de reduzir as taxas transatlânticas resultou em mais de 1.200 reservas para a viagem. De longe, o maior número de passageiros desde o início da guerra. Talvez as pessoas não ficariam tão ansiosas por viajar a bordo de navios ingleses se soubessem da eficiência dos ataques dos submarinos alemães aos navios que se aproximassem da Inglaterra pelo Ocidente, a rota programada do Lusitânia. Na Irlanda, pescadores e moradores da costa assistiam com medo e fascinação o desenrolar da guerra naval bem diante de suas praias.
George Henderson era um garoto de 5 anos de Benton, do condado de Cork. There were quite a few destroyers and warships around that way, and on one or two occasions we saw a bit of a battle going on in the bay against submarines and so on. Some of the fishermen there made quite a living out of it. You would see them going out in little rowing boats, loaded up with petrol and all sorts of things, and they used to supply the submarine crews. Em abril de 1915, a poderosa Marinha Real dispunha de poucos navios para combater os submarinos alemães, com a maioria dos cruzadores armados envolvidos no bloqueio ou empregados na desastrosa campanha dos Dardanelos. De volta em Nova York, o Lusitania era preparado para sua partida a 1º de maio. Entre os interessados na sua futura viagem estava o embaixador alemão em Washington, o conde Johann Bernstorff. Bernstorff, junto com membros teuto-americanos do gabinete de propaganda em Nova York, estavam muito preocupados que um encontro acidental no Atlântico Norte pudesse causar a morte de americanos e um recuo à terra natal. Eles decidiram publicar um aviso em vários jornais americanos. O anúncio saiu a 1º de maio, o dia em que o Lusitania estava programado para partir para a Inglaterra. Avisava a todos os passageiros que planejavam atravessar o Atlântico sobre o risco de viajar num navio em guerra. Talvez devido aos inflamados discursos de Wilson sobre a imunidade americana ou à acalentada crença de que o rápido Lusitania, com seus potentes motores turbinados, poderia facilmente fugir de qualquer submarino, esse ousado aviso atraiu pouca atenção, pois um constante fluxo de passageiros chegava ao Pier 54. By the time the newspapers came out, most of the passengers had already boarded the ship and they didn't see the warning. Most people, even if they had seen the warning, would not have canceled because they thought the Lusitania was invincible. Mesmo assim, os rumores persistiram. Margaret Cox e seu filho de 17 meses, Desmond, estavam voltando para a Inglaterra do Canadá viajando na 2ª classe. When my mother got to the Cunard booking office, the girl in the office said to her, "Now, aren't you afraid to go on this voyage?" And she said, "Well, why should I be?" And she said, "Well, all the warnings about the possibility of the Lusitania being torpedoed. You see, there were lots of warnings, and people just didn't take them seriously." Entre os passageiros mais famosos a bordo na 202ª viagem do Lusitania estava o empresário de teatro Charles Frohman. Ele estava a caminho de Londres para ver a nova safra de peças inglesas. Zombou de um aviso enviado a ele no navio. Alfred Vanderbilt, o desportista milionário, também estava a caminho da Inglaterra para uma convenção de criadores de cavalos. Ele também considerou o aviso escrito à mão como uma brincadeira de mau gosto. Acostumado a viagens transatlânticas, o playboy de 37 anos acreditava em sua contínua boa sorte. 5 anos antes, ele estava programado para viajar no malfadado Titanic, mas cancelou no último minuto. Como muitos outros passageiros da 1ª classe, Frohman e Vanderbilt viajavam num navio em combate em tempos de guerra por razões bastante frívolas. Podiam ter optado por cruzar o Atlântico num navio americano neutro, como o Nova York, cuja partida estava programada para meia hora antes do Lusitania. Os dois homens e outros de seu meio social simplesmente se recusaram a se privar do prestígio de utilizar as habituais cabines de luxo do grande Lusitania. Os passageiros do Cunard teriam se preocupado se soubessem que a carga embarcada nos porões do Lusitania incluía 4.200 caixas de cartuchos de fuzis Remington e 1.270 caixas de espoletas e granadas. It's been known for decades that the Lusitania carried munitions on her final voyage.
There were actually two manifests that were presented to clear the ship. One was presented the day before she left New York on April 30th. It was a one-page manifest with nondescript items, cheese, beef, bacon, things like that. 5 days later, on May 5th, a supplementary manifest was presented, and all the munitions were listed on that manifest. A carga descrita entrava na categoria de munição de pequenos armamentos que desde 1911 era legal transportar a bordo de navios de passageiros. Então por que a Cunard tentava fugir com a emissão de uma lista incompleta? Essa era uma questão que assombraria a companhia, a Inglaterra e a América em apenas uma semana. Na manhã de 1º de maio de 1915, o capitão Turner assumiu a ponte de seu comando. Bem na véspera, ele deu depoimento como testemunha técnica na audiência de instrução do Titanic. Ao perguntarem se havia aprendido algo com a lendária colisão fatal do navio com o iceberg, o velho lobo do mar garantiu que isso jamais aconteceria de novo. Ao 12:30, o Lusitânia de 30.000 toneladas deixou Nova York pela última vez. Acenando lenços brancos, os passageiros davam adeus a amigos e parentes reunidos ao longo das docas. I remember being on the deck and seeing the people waving goodbye down below. Dad wasn't any different than he always was. I mean, he didn't strike me as being nervous or thing like that. The whole point was the people were just saying goodbye, so we all waved goodbye. I mean, there wasn't any talk about any danger of sailing in the Lusitania, none at all. No dia anterior, a 5.000 quilômetros a leste, o submarino alemão U-20, sob o comando do tenente Schweiger, zarpou lentamente da costa norte da Alemanha, o rumo a Liverpool. Suas ordens eram claras e exatas: procurar e destruir navios ingleses e aliados. As ordens incluíam o RMS Lusitânia. Eles são os mamíferos aquáticos mais inteligentes que... Especial de História Viva. – 2 de maio de 1915. O RMS Lusitânia, orgulho da Cunard Line, navegava com graça pelas ondas do Atlântico Norte, rumo a seu destino, Liverpool, Inglaterra. Viajando há um dia, o navio fora abençoado com céu azul e mar calmo. As trincheiras sangrentas na Europa e os destroços dos navios mercantes ingleses submersos no mar pareciam irreais, como imagens de um pesadelo, enquanto os passageiros a bordo do Lusitânia se distraíam com o luxo grandioso. Edith Stanley, de 5 anos, estava voltando à Inglaterra com sua família, onde seu pai serviria na guerra. I had good fun playing on the deck with a little girl my own age. And I don't remember her name now, I don't even remember that. But she and I were inseparable on the trip over. We played together all the time. Frank Hook, de 10 anos, vinha do Canadá com sua irmã Elsie e seu pai. Oh, we had fun. My father and I used to get up early in the morning. At that early age, you could walk all over the ship. The boys on the ship found out that there was girls doing Swedish exercises, and they used to go and watch them. They thought it was fun to go and watch the girls doing their exercises. My sister couldn't touch her ankles. Your sister couldn't touch her ankles? No. Supposed to touch her feet. She couldn't.
so big and fat. Des Cox passou a melhor parte da viagem ao lado de sua mãe, Margaret. My mother was 27 when she was on board, and she was an attractive woman. And, you know, she had all sorts of offers for dancing and card games and all this sort of stuff. But, no, she looked after me, first and foremost. Em contraste ao clima de descontração dos passageiros, os tripulantes do Lusitânia estavam com o moral muito baixo. First of all, who would want to be sailing on a ship through a war zone with the chance of being torpedoed? It was very hard to get crew members who would do that. In fact, when Lusitania reached New York for the last time, a lot of the crew actually deserted. So they had to recruit crew on the wharf the morning she sailed. A um oceano de distância do Lusitânia, a tripulação do submarino alemão U-20 havia deixado o porto natal de Emden, com o moral alto e ansiosas expectativas patriotas. Sob o comando do tenente Schweiger, de 30 anos, os homens do U-20 estavam alegres por rumarem para o Atlântico Norte, uma parte do oceano que parecia infinita, fervilhando de navios mercantes britânicos e aliados. A 5 de maio, próximo de Kinsale, na Irlanda, o U-20 encontrou o Earl of Leighton, de 132 toneladas, uma escuna de Liverpool. Após determinar que o barco desarmado não oferecia perigo ao submarino, Schweiger decidiu honrar as regras dos cruzadores, permitindo à pequena tripulação abandonar o navio antes de afundar sua embarcação. O Earl of Leighton seria o último navio ao qual Schweiger dispensaria tal cortesia. No dia seguinte, 6 de maio, o notório ataque do U-20 aos navios aliados continuou ao afundar 2 navios bem na rota de aproximação do Lusitânia. Apesar de nenhum relato específico de naufrágios não ter sido enviado ao capitão Turner, ele já tinha tomado a precaução de posicionar os botes salva-vidas para serem baixados e ordenou o blackout parcial do navio ao anoitecer. Ainda considerando a velocidade do navio e modernos equipamentos de segurança como sua defesa natural, ele ignorou o pedido de vários passageiros para treinar com os botes. There was one passenger who expressed grave concerns during the crossing that something would happen and they needed to get the passengers prepared. He was so forceful in what he said that a contingent of male passengers came up to him later on during the day and said, "You must stop this, you're scaring the ladies." Naquela mesma noite, o capitão Turner recebeu a primeira das 10 mensagens telegrafadas do almirantado inglês. Submarinos ativos na costa sul da Irlanda. The British Admiralty never advised Turner specifically 2 ships were lost to U-boat attacks in your vicinity. Take extra measures. Instead, they simply sent out the repeated vague warnings that Turner had been seeing for weeks now. Em um concerto musical no navio na noite do dia 6, Turner garantiu a seus passageiros que avançaria a toda velocidade no dia seguinte para chegar a Liverpool antes da maré da tarde. Com as janelas e vigias bem fechadas, o Lusitânia era quase invisível ao navegar pela noite, na mesma rota que atravessara com sucesso 100 vezes antes. Na manhã do 7 de maio, o Lusitânia se encontrou mergulhado numa névoa cerrada, forçando o capitão Turner a reduzir sua velocidade de 21 para 15 nós. Num esforço para localizar submarinos alemães, Turner dispôs vigias extras nas escotilhas e um contramestre de cada lado da ponte. O navio da Cunard, de 30 mil toneladas, estava a menos de 160 quilômetros da costa da Irlanda.
No meio da manhã, a névoa se dissipara e os passageiros rumaram aos decks superiores para aproveitar um idílico dia ensolarado de primavera. O Lusitânia estava agora na zona de guerra declarada pela Alemanha e esperava-se que o capitão Turner seguisse à risca as diretrizes de viagem do almirantado em águas infestadas por submarinos, manter um curso no meio do canal, ficar longe de cabos, conhecidos campos de caça dos submarinos, manter seu navio à máxima velocidade e usar uma manobra de evasão conhecida como zigue-zague, tornando quase impossível um ataque de torpedo. Fosse de propósito ou por negligência, Turner não conseguiu executar com sucesso nenhuma dessas ordens. Captain Turner's attitude during his command of the Lusitania's final voyage was pretty much lax because, again, he was an old sea dog and he knew best, and he resented being told what to do by these young whippersnappers in the Admiralty who think they have all the answers to everything. À 1h da tarde, o Lusitânia recebeu uma última mensagem do almirantado que dizia: submarinos a 8 quilômetros ao sul do Cabo Clear rumavam a oeste ao serem vistos às 10 da manhã. O Cabo Clear estava a 32 quilômetros da popa do Lusitânia. Talvez essa informação desse ao capitão Turner a impressão errada de que seu navio passaria ileso pela zona de perigo, pois sua decisão seguinte provou ser a mais controversa na história da Marinha. He maneuvered the Lusitania to parallel the Irish coast, and once he sighted land, slowed down in order to take a 4-point bearing. This entails having the ship travel in the fatal straight line for a long period of time, while the navigators check the progression of landmarks and establish the exact position of the ship on the water and her exact speed. He couldn't conceive of his ship being sunk, and so he paid no attention to the threat of submarines and turned her this way and that to adjust the compasses, and she was a sitting duck. A emocionante visão da costa irlandesa a 20 quilômetros, em contraste com o céu azul, parecia prometer libertação e tinha um efeito calmante nos passageiros do Lusitânia. They were very excited because Ireland was in view. A lot of the Irish passengers standing on deck pointing out, oh, well, there's that and there's that, and oh, well, that's where I was born. The diary entry says, thank God for a safe journey, we can see Ireland now. Na costa de Kinsale, sob a imensa sombra do antigo e soberbo farol, George Henderson, com 5 anos, fazia um piquenique com seu pai e seus irmãos. It was a lovely day. The sun was shining. It was just one of those calm days where you could stand there and just look out to sea and see whatever was passing. We were standing at the cliff edge, and my father suddenly said, "Oh, look." And he pointed out at this big liner coming around the point into Courtmacsherry Bay. We had no idea what it was. And we just saw it steaming up there, massive liner. It was one of the biggest structures I'd ever seen. Da costa, ninguém podia ver o submarino alemão navegando nas suaves ondas do mar da Irlanda. Com pouco combustível, suprimentos e torpedos, o U-20 já estava indo para casa após uma bem-sucedida viagem de caça. À 1h20 da tarde, o tenente Schweiger localizou 4 chaminés pela proa a este bordo, a 20 quilômetros dali. Reconhecendo o barco como um grande navio de passageiros que parecia não ter nenhuma bandeira, ele logo o submergiu e cobriu a distância na velocidade de 9 nós. Com o U-20 se aproximando do navio, Schweiger sabia que tinha uma única chance para um tiro certeiro se o navio gigante fizesse uma curva a este bordo. Como uma resposta às suas preces, à 1h40 da tarde, o navio de 4 chaminés virou a este bordo. Schweiger agora tinha um alvo de 30.000 toneladas bem na mira. Logo após as 2 da tarde, ele deu a ordem para atirar um dos torpedos do U-20.
Leslie Ann Morton, com 18 anos, um vigia inexperiente, estava postado na proa a este bordo quando viu uma trilha de espuma correndo pelas ondas rumo ao casco. Por razões desconhecidas, o capitão Turner tinha deixado a ponte 10 minutos antes para ir à sua cabine. Ele voltou correndo quando ouviu os gritos do oficial da vigia. Turner chegou tarde. Os torpedos do U-20 estavam a segundos de distância da proa, a este bordo do RMS Lusitânia. No dia 17 de julho de 1900, especial de História Viva. Voltamos agora com Lusitânia, assassinato no Atlântico. 2h10 da tarde, 7 de maio de 1915. Apesar dos gritos de aviso de um vigia de 18 anos, a maioria dos passageiros e tripulantes do navio inglês Lusitânia ignorava que um torpedo alemão cheio de dinamite estava avançando pelo mar irlandês rumo a este bordo da proa de seu navio. Edith Lewis, de 5 anos, e sua família estavam começando a almoçar. I was down in the dining room for the second luncheon waiting for my chicken sandwich because I hadn't been well and Mother had ordered a chicken sandwich for me and we were waiting for it to come and then there was this big bang. When the torpedo hit, dishes were flying all over and people were actually knocked out of their chairs. Em pé, na costa de Kinsale, o jovem George Henderson via tudo com espanto enquanto a explosão sacudia todo o navio, enviando um geyser de madeira, metal retorcido e água do mar a mais de 30 metros pelos ares. Hit in the bows. My father, I think, said, "Oh, that's obviously a submarine." As a 6-year-old boy, I was fascinating. I'd never seen anything like this in my life before. I just wondered what was going to happen. Quickly following, there was another explosion, which we thought was another torpedo. A 700 metros de distância do navio avariado, o tenente Schweiger, do U-20, assistia com espanto o imenso navio começar a afundar no oceano pela proa. Schweiger imaginou, seria possível que um simples torpedo causasse um dano tão fatal num navio gigante ou detonasse uma segunda explosão mais poderosa? Depois ele escreveria em seu diário: como parecia que o navio ficara à tona por pouco tempo, mergulhamos a profundidade de 24 metros e fomos embora. Teria sido impossível para mim atirar um segundo torpedo contra essa multidão de pessoas lutando para salvar suas vidas. A bordo do Lusitânia, toneladas de água do mar entravam pelo enorme buraco causado pela segunda explosão misteriosa e pelas escotilhas abertas para entrar o ar da primavera. Como resultado, centenas de passageiros e tripulantes ficaram presos na escuridão, abaixo dos decks do navio naufragando. Most people, believe it or not, didn't even realize that they had been struck by a torpedo. Panic ensued, people running all over the place. Dad grabbed me and they made for the companionway and I had hold of Mother's hair. As Mother had hair down here and all the pins flew out and I had hold of her hair and Dad was carrying me. Pegos no meio desse terror e agitação estavam o jovem Des Cox e sua mãe Margaret. My mother was almost carried up the stairs. There were so many people crowding the stairs. And one of the sad things she noticed when she was going up was a lift or elevator full of people trapped. The power had gone off. There was no way they were just like rats in a cage. Em cima, as 22 estações de botes salva-vidas estavam um pandemônio. Enquanto homens, mulheres e crianças frenéticos corriam pelos decks inclinados do Lusitânia rumo aos botes que acreditavam ser sua salvação. The ship was sloping on the starboard side. Water was virtually lapping on the bow.
My mother, carrying me, went to the port side first, which was the high side. But they were having a lot of trouble with the lifeboats there. Most of them were crashing. All the port boats swung inboard, so you would have 65, 70 people in these lifeboats and the crew trying to launch them. Well, the boats weigh 5 tons by themselves, and with a list of 15 degrees, the crew had to try to push the boats uphill over the side of the ship. The boats fell inboard against the superstructure and scythed their way through crowds on deck, killing and mutilating dozens of people. Enquanto os passageiros rumavam para as estações dos botes salva-vidas, o capitão Turner tentou manobrar o Lusitânia para a costa irlandesa mais próxima, esperando ter tempo de encalhá-lo em águas rasas. Essas esperanças se foram quando o navio perdeu toda a força. Entretanto, o operador de telégrafo do Lusitânia conseguiu enviar um SOS. Venham agora, severa drenagem. Posição a 16 quilômetros ao sul de Kinsale. Esse SOS foi recebido em Queenstown, a 40 quilômetros de distância. Rumors spread like wildfire through the town, ranging from the possibility that the Lusitania had been hit but only slightly damaged, and in fact for a while people genuinely thought she was being towed into port and that they'd see her coming into the harbour. A inconcebível realidade era que a cada segundo que passava, mais água entrava nos decks inferiores. O Lusitânia estava afundando mais rápido do que ninguém jamais imaginou. Enquanto isso, nos decks superiores, a evacuação desorganizada causava drásticas consequências. First of all, they said women and children only. And then they changed it to married men, women and children. And so we did get into the lifeboat. And the one boat that we were in, the blocks stuck, and they borrowed Dad's penknife to cut the fall. And of course we dropped into the water, and the boat was packed, and we rowed like mad to get away from the ship as she was sinking. Mesmo em meio à loucura que envolvia o navio, muitos passageiros ajudavam outros com paciência em vez de se salvar. O milionário Alfred Vanderbilt passava coletes salva-vidas para mulheres e crianças, apesar do fato de ele não saber nadar. Como resultado de seu altruísmo, Vanderbilt jamais conseguiu entrar nos botes. Muitos botes foram soltos do alto, derrubando centenas de passageiros, a maioria sem coletes, a 12 metros no mar revolto. Alguns botes caíram em cima de outros que já estavam na água, esmagando seus ocupantes. Entre aqueles que procuravam algum espaço a bordo dos botes salva-vidas restantes a este bordo, estava o jovem Desmond Cox e sua mãe. The list was so great that everybody was falling. And she said to somebody, don't bother about me, take the boy. But I was thrown in and then she got in. Now this was the last lifeboat that was successfully launched. Quando ficou aparente que muitos dos botes restantes eram inúteis, as pessoas começaram a pular dos decks do navio para o mar. Mães desesperadas se amarravam a seus filhos antes de saltar. Um dos passageiros mais famosos do Lusitânia, o empresário de teatro Charles Frohman, ainda estava preso a bordo. De acordo com vários relatos, em meio a todo o caos, Frohman citou calmamente sua peça favorita, Peter Pan. Na confusão a bordo, Frank Hook, de 10 anos, ficou separado de seu pai e irmã, mas conseguiu sair sozinho do navio fatalmente avariado. I understand from what Dad has said that he went hand in hand down the rope, down the side of the boat, and then the water was all churned up in a big wave, hit him, and he was tossed around like a rag doll. And then when he came up out of the water, there happened to be, not far away, a boat turned upside down, and there was a man on board that saw him and started to pull him in. Num contraste surreal com a multidão em pânico a bordo, o orgulhoso navio quase parecia imponente às portas da morte. She looked beautiful. I mean, the sun was shining brilliantly, and she was on her side, of course.
slightly tilted, but before she went down, as I remember it, she slightly righted herself a little bit. No local do piquenique em Kinsale, Henderson continuava hipnotizado pela cena. She reached the stage where even the propellers had come out of the water, which weren't going round, you could see them there, and then, as if she was on a slide, she just disappeared underneath the waves. Com o último jato de vapor e espuma, o Lusitânia foi engolido pelo Atlântico em incríveis 18 minutos. I waved goodbye and I got into trouble for doing it. Dad scolded me for upsetting everybody, you see. You could see all the debris and everything floating about. You could see a few lifeboats and people scrambling. You couldn't tell there were people streaming. They were too far out. Centenas de pessoas afundaram com o navio avariado. Apenas 6 dos 48 botes salva-vidas foram baixados com sucesso. Com a costa irlandesa à vista, mas fora de alcance, e os barcos de resgate de Queenstown ainda a 40 quilômetros de distância, os passageiros restantes lutavam pela vida na água gelada. Sua luta pela sobrevivência estava apenas começando. Especial de História Viva. – 7 de maio de 1915, 2:30 da tarde. Menos de 20 minutos após ser torpedeado pelo submarino alemão U-20, o Lusitânia, de 30 mil toneladas, mergulhou na escuridão no fundo do mar irlandês. Centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças foram para o fundo com ele. Mas a 900 metros acima, os sobreviventes do Lusitânia lutavam entre si pela sobrevivência numa água de 13 graus. The scene in the water must have been terrifying, absolutely terrifying. You have this mammoth ship rolling over basically on top of you. You have nowhere you can go, so you are clawing and scratching at people, grabbing onto things, trying to get away. Probably the most nightmarish scene you could imagine. Edith Louise, de 5 anos, junto com seu pai e mãe, abandonou com segurança o maldito navio inglês em dos botes salva-vidas. We were lucky. I mean, we were one of the lucky ones. I mean, there were not that many lifeboats got away. There weren't an awful lot of people in the water. I mean, some could swim, some couldn't, and they were swimming to the lifeboats. Flutuando a mais de 16 quilômetros da costa irlandesa num bote salva-vidas lotado, os Louis estavam cercados por gente se afogando que eram incapazes de ajudar. I remember the hands, you remember the knuckles along the side of the boat. It did upset me, but they couldn't take them on board. I remember them being pushed off, and I didn't like seeing it, but I didn't really realise the significance of it, that they were going to drown. Right? I didn't realise that. Como os Louis, Margaret Cox e seu filho Desmond, de 17 meses, conseguiram achar lugar num bote salva-vidas. Mas muitos dos outros sobreviventes tiveram pouco consolo em seu salvamento. My mother in the lifeboat recalled one woman that beat her with her fists. This poor lady had lost her child right at the last. And mother understood what was happening. The woman was just frantic. Para a jovem Edith Stanley, o fato de estar no bote não lhe garantia segurança. The water was coming in at the base of the boat because the plug was missing. And so this girl lay down in the bottom of the boat, over the hole, and she was holding a young child on her chest. She was very brave. She lay there until it was no longer necessary. Entre as pessoas que não estavam na segurança de um bote estava o capitão William Turner.
Ele foi um dos últimos a abandonar o navio. Foi arrastado da ponte enquanto Lusitânia sumia por entre as ondas. Enquanto Turner lutava no mar gelado, ele murmurava em silêncio uma prece para que o SOS do navio tivesse sido recebido. Pois a cada minuto que passava, as amargas águas geladas do Atlântico Norte exigiam mais vidas dos pobres sobreviventes. This was May, but it was not, there were not warm waters. It was very possible that you'd die of exposure once you were in the water. So it was an absolute. A 40 quilômetros de distância, na pequena cidade portuária irlandesa de Queenstown, o SOS desesperado do Lusitânia fora recebido e os oficiais navais logo elaboraram planos de emergência. Mais de uma dúzia de barcos, na maioria de pesca, patrulhas navais e torpedeiros, se reuniram no pier de Queenstown para realizar uma missão urgente de resgate. A pequena frota de barcos de resgate zarpou sem saber o que encontraria na área isolada a 16 quilômetros de Kinsale. Demorou 2 horas até os primeiros barcos chegarem ao local do naufrágio do Lusitânia. Os gritos de angústia e lamentos de pânico que antes tinham enchido o ar da tarde tinham se calado. Mas o silêncio era ocasionalmente rompido pelos soluços abafados e distantes dos sobreviventes que tinham entrado nos botes. A primeira preocupação do resgate foram as formas humanas flutuando no oceano. By the time they got there really were no people left alive, and all they saw were bodies. Many of them clinging on to spars of wood, many of them wearing life belts, but all of them were dead. And you get this great sense of regret and nearly anguish that they couldn't do more. So they concentrated on trying to rescue the living. Dos primeiros botes encontrados pelo resgate foi o da jovem Edith Louis e sua família. You could see Ireland in the distance with the sun shining on it. The fishing boats were out. That's how we were picked up by a fishing boat. We were lifted on board there, and they came around with big mugs of tea, and everybody drank out of it. And I was horrified because I'd always been taught not to drink out of anybody else's cup. Ao todo, mais de 700 sobreviventes foram retirados da água antes de serem levados a Queenstown. Ao último barco a chegar, restou a macabra missão de resgatar os mortos. Todos os rumores do que teria acontecido ao Lusitânia foram calados quando os barcos de resgate começaram a chegar em Queenstown no começo da noite. Os moradores dessa vila não estavam preparados para o interminável fluxo de sobreviventes exaustos e atordoados chegando noite adentro. Cada casa disponível em Queenstown logo se tornou uma espécie de hospital. Many were injured, but many others were just in considerable shock, suffering from exposure and complete disorientation. After all, they had been traveling along in a luxurious liner. Everything seemed to be fine, and within the space of a few hours they had been near death, had seen death all around them. And of course most of them were travelling with others and were very concerned as to where their relatives and friends that they were travelling with had got to. Com os barcos de pesca trazendo sempre mais mortos, o pier de Queenstown tornou-se um necrotério a céu aberto. Rescue craft were coming in out of the darkness, looming up to the quayside, and then discharging just these still bodies. The
People were laid out, and of course the main thing then was for relatives and friends to try to identify them. One lady I spoke to a number of years ago describes how she recalled seeing this woman with, I think she had long fair hair, and she had 2 children strapped to her. And they were all dead, and they were lying out, but they looked as though they were just sleeping. That was one of the saddest things she ever remembers seeing. The days following the sinking were quite grisly. Rewards were offered. £1 for an, quote, ordinary body, £2 for an American body, and I've heard up to £1,000 for Alfred Vanderbilt, but he was never recovered. Durante seus esforços para escapar do navio afundado, Frank Hook, de 10 anos, foi separado de sua irmã e seu pai e tinha quebrado uma perna. Recuperando-se num hospital local, ele rezava para ver sua família viva de novo. Passou uma semana até suas preces serem atendidas. A man heard that there was a boy in the hospital and went and told his father, and they went to the hospital to check, and it turned around, it was Dad. Dad asked his father, why did it take so long to find him? But they had been looking all around and looking through all the drowned people to see whether he was one of the ones that had drowned or were dead. Após ficar 3 horas flutuando nas águas do Atlântico gelado, finalmente o capitão Turner foi resgatado das ondas e trazido a Queenstown. Fotografado vagando pelas ruas, ainda vestindo seu uniforme ensopado, ele passou dias sem poder compreender o que tinha ocorrido com o Lusitânia, passageiros e tripulação. Nos dias seguintes, com o número de mortos crescendo, Turner logo seria jogado no centro do drama do Lusitânia, pois o mundo em luto exigia um vilão ou um bode expiatório, algum culpado para um dos mais terríveis desastres da história moderna. Transatlânticos afundados e romances em alto mar. Real de História Viva. Três dias após o naufrágio do RMS Lusitânia, Edith Lewis, de 5 anos, e sua família tomaram um barco para Liverpool com outros sobreviventes do desastre. Foram recebidos nas docas por uma multidão histérica exigindo notícias de seus entes queridos e amigos. Liverpool was teeming with people. I was frightened of the crowds because they were all around the place. Everybody was milling around looking for survivors and that sort of thing. And of course there were big billboards up with the names of the survivors. People were trying to get to them to read the name of the survivors. There weren't that many. My mother's father and stepmother and aunt were waiting for us there. And I have another vivid memory of a stranger coming up to me and giving me a teddy bear for being a brave girl. I had it for years, but it's gone now. Uma multidão de jornalistas ansiosos foi até Liverpool e Queenstown, esperando um furo de reportagem nesse desastre sem precedentes. Mesmo o repórter mais mercenário não tinha palpites diante da visão dos 6 botes vazios ancorados no pier de Queenstown. Tudo o que restou do orgulhoso navio da Cunard. Através do poder da fotografia, o mundo compareceu solenemente ao enterro em massa em Queenstown. Imagens do desastre estiveram na primeira página dos jornais no mundo todo.
reaction immediately after the sinking of the Lusitania was sheer horror. Unannounced sinkings like this had happened before, but it was with fairly small ships, fairly small loss of life. So the Lusitania was not a matter of difference, but simply degree, and it was a degree so large that the world was not really prepared for the implications of unrestricted submarine warfare. O bombardeio e naufrágio do RMS Lusitânia reivindicou as vidas de mais de 1.200 homens, mulheres e crianças. Mais de 3/4 dos corpos nunca foram recuperados. As manchetes sensacionalistas não perderam tempo em achar os culpados. De acordo com os jornais, a responsabilidade por esse assassinato em massa no mar caía direto sobre os ombros do Kaiser e do comandante do submarino, Tenente Schweiger. On the last day of April, Walter Schweiger was unknown. He was an obscure guy, a small-time U-boat commander. And in only 7 days, he became the most hated man in the whole world. The German Kaiser realized it was a huge mistake and was a major propaganda blunder for Germany, as it was a great gain for Churchill. De acordo com a opinião mundial, a Alemanha tinha cometido um pecado imperdoável. Mesmo com os cadáveres ficando em solo irlandês, manifestações contra os alemães aconteceram no mundo todo. Na Inglaterra, multidões furiosas saquearam lojas e comércio alemães. Gritos de morte ao Kaiser eram ouvidos pelas ruas da cidade. Within days, the British had seized on the sinking as a wonderful propaganda tool. It appeared on posters, billboards, leaflets, but probably the best thing was a medal that was produced in Germany by a Munich metal worker. It really wasn't to celebrate the sinking, it was to show the callousness of the Cunard Line in selling tickets to innocent civilians on what was really a blockade runner. When the British got a hold of the medal, they eventually produced 300,000 of them and passed them out worldwide. They also included a flyer, and the flyer was total anti-German propaganda, and at the bottom it said, when you're done with this flyer, please pass it along to a friend so they can read about the new German atrocity. A tristeza com o naufrágio do Lusitânia deu lugar à indignação. O público exigia o responsável e o lamento por justiça era especialmente forte na América. O número de mortos revelava que o total de 128 americanos foram vítimas do desastre. O ex-presidente Roosevelt declarou que o ato era um crime em maior escala do que jamais fora cometido. O embaixador dos Estados Unidos em Londres foi ainda mais longe, afirmando: os Estados Unidos devem declarar guerra ou perderão o respeito europeu. Da Casa Branca, o presidente Wilson enviou uma carta de indignação à Alemanha em 13 de maio de 1915. Na carta, Wilson mencionava seu famoso discurso sobre os direitos dos americanos de transitar com imunidade pelo mar aberto. Ele ainda exigia que a Alemanha pagasse indenização às vítimas e encerrasse sua política irrestrita de guerra de submarinos. A carta, nesses termos, passou perto de uma declaração de guerra. Consciente do clima político dos americanos, Wilson sabia que os cidadãos queriam justiça. Mas a maioria ainda se atinha à crença de que essa não era a guerra deles. A resposta do Kaiser à carta de Wilson expressava a tristeza de seu país pela perda de vidas inocentes. Ainda, ele rapidamente defendeu a postura alemã de que, como o Lusitânia era um navio auxiliar na lista da Marinha, construído com fundos do governo, a culpa do naufrágio era apenas da Cunard e da Inglaterra. In the aftermath of the disaster, Britain accused Germany of willful and wholesale murder, and Germany counter-accused that the Lusitania sank as a result of shipping a clandestine cargo of munitions which exploded from the impacting torpedo. Embora marcados como bárbaros, traidores e sanguinários, os alemães tinham fortes evidências a seu lado. Havia a numerosa lista de carga do Lusitânia
e o mistério não resolvido de uma segunda explosão. Havia o bloqueio e milhões de cidadãos alemães estavam famintos, além das graves violações de Churchill às regras dos cruzadores no Atlântico, praticamente forçando os capitães de submarinos a atirar primeiro e perguntar depois. É evidente que nenhuma dessas provas jamais chegou às portas da Junta do Comércio investigando o naufrágio, chefiada pelo comissário do Almirantado, Lord Mersey. Mersey, de 74 anos, havia presidido o recente inquérito sobre o Titanic e marcou a auditoria do Lusitânia para 15 de junho de 1915 em Londres. Nos meses seguintes, dúzias de testemunhas deram seu depoimento, inclusive o capitão William Turner. It's been said that the British inquiry into the loss of the Lusitania, which was presided over by Lord Mersey, was a whitewash. I tend to agree. I've read transcripts of the inquiry, and the thing that I find the most frustrating is when there's a witness up on the stand, and the witness is starting to expound too much, give too much information. Lord Mersey will cut him off and say, well, what does that have to do with anything? Move along. O governo britânico esperava que o patriota Lord Mersey invalidasse qualquer informação que prejudicasse a nação. Nesse caso, o comissário não iria desapontá-lo. A 17 de julho, o Lord Mersey emitiu seu relatório. Toda a culpa pela cruel destruição de vidas nessa catástrofe, pronunciou solenemente, deve recair apenas sobre aqueles que tramaram e executaram o crime. The Mersey Tribunal, or Mersey Sham would be a more appropriate word, because the trial was a whitewash. They needed to somehow disguise the second explosion, play down munitions. They claimed there was no munitions, and it was decided that 2 torpedoes were fired at the Lusitania, not one. Os sobreviventes do desastre e os parentes das vítimas teriam que esperar até abril de 1918 para dar seu depoimento. Processos de quase $6 milhões contra a empresa Cunard foram arquivados. O caso foi ouvido pelo juiz Meyer num tribunal federal do Distrito de Nova York. Semelhante a Mersey, Meyer, de modo conveniente, dispensou provas desfavoráveis à empresa Cunard e à tripulação do Lusitânia. As vítimas saíram do processo de mãos vazias. O caso agora fora oficialmente encerrado, mas muitas questões permaneceram. Por que o capitão Turner desobedeceu todas as instruções do almirantado? Havia explosivos secretos escondidos no porão de carga do Lusitânia? Haveria uma conspiração elaborada por Churchill para afundar o navio e trazer a América para a guerra? As respostas ficariam nas profundezas do mar irlandês por muitos anos seguintes. Especial de História Viva. O caso foi encerrado. O veredito estava pronunciado. O naufrágio do Lusitânia e a morte das mais de 1.200 pessoas foi considerado um massacre no Atlântico. Os assassinos eram bárbaros sanguinários. Mas desde o início, perguntas sem respostas e intrigas pairando sobre o naufrágio do navio assombrou a todos ligados a ele. Nos meses seguintes ao inquérito do Lusitânia, o discreto e sisudo Lord Mersey renunciou a seu posto como comissário do almirantado. Dizem que ele fez uma confissão a um amigo. Todo o inquérito do Lusitânia foi um maldito negócio imundo. Anos depois, documentos secretos do governo revelaram que Churchill e oficiais do almirantado instruíram Lord Mersey a fazer do capitão do Lusitânia, Turner, um bode expiatório. Apesar de sofrer pressão, Mersey tinha lutado para proteger Turner, que
que nunca deram uma explicação consistente ou satisfatória do porquê de não ter cumprido as diretrizes do almirantado ao cruzar a zona de guerra. Captain Turner was an obstinate, old-fashioned, stick-in-the-mud captain. It's hard to believe, but he just couldn't anticipate, he couldn't conceive of his ship being sunk. Unfortunately, a lot of people paid for his overconfidence, if you want to put it that way. Críticas ao capitão Turner foram seguidas pela questão de quantos torpedos, na verdade, atingiram o Lusitânia. As várias testemunhas afirmaram que apenas um torpedo atingiu o barco, mas o Tribunal de Mersey definiu adequadamente que 2 torpedos afundaram o navio. Historiadores continuaram a indagar por que o almirantado inglês persistia nessa teoria questionável, enquanto o comandante do U-20, o tenente Schweiger, afirmou que tinha atirado um só torpedo. Será que alguém tinha um interesse maior em esconder a causa verdadeira da segunda e maior explosão, a que de fato causou a ferida fatal no Lusitânia? The second explosion really is the core of the mystery of the sinking of the Lusitania. Some people have suggested that it was a boiler explosion, but there are survivors from the impacted boiler rooms, and none of them report it. Munitions can't be ruled out. They were on board. There's no physical evidence that they detonated. On the other hand, there's no compelling reason to think that they didn't if they were on board. That's the wild card. Dezenas de teorias tentaram explicar a gigantesca explosão. Dinamite contrabandeada escondida em caixas designadas como peles, pó de alumínio altamente explosivo ou pó de carvão. Mesmo 80 anos após o naufrágio, novas hipóteses da segunda explosão ainda são discutidas. Sob as ondas do mar irlandês, o Lusitânia descansa sobre seu estibordo, escondendo a verdadeira causa da segunda explosão. In 1993, I was very fortunate to be able to go down in the submarine and examine the hull myself. Nothing we had heard about the wreck was true. The hull was intact. The magazine where the munitions were supposedly stored was perfectly intact. Basically, we had to start at square one. We'll never know. It'll always remain a mystery. We can take our best guesses, but that's about all we can do. Qualquer que seja a razão para a segunda explosão, se houve mesmo uma armação, quem teria elaborado tudo? Em documentos secretos do governo, o então Lorde do Almirantado, Churchill, expressa o desejo de virar a opinião pública dos americanos contra os alemães. Ele teria intencionalmente colocado o Lusitânia e seus passageiros no caminho do torpedo mortal? I think Churchill had the conspiracy to embroil the Lusitania with a German submarine and create some event that would enrage and inflame American public opinion. Churchill's grand plan backfired, and he was quite surprised by the outcome. I have no doubt that in the privacy of his heart, Winston Churchill was hoping that if a ship sank, it would sink in such a way as to inflame American passions. But it's very different to be the master strategist that hopes for the fortunate, unfortunate happening, as opposed to deliberately setting up a vessel and leaving her abandoned in the middle of the ocean. It makes for a good story, but once you think it out, it doesn't make good sense. There's plenty of blame to go around. Turner, the Admiralty, the American government, the British government at large, of course the Germans were actually firing the torpedo. And I'm sorry to say, even the American victims who were lost, they were foreign nationals, but they were still traveling on a British ship into a known war zone. O naufrágio do Lusitânia causou uma revolta internacional contra a Alemanha.
Mas não foi a causa principal que levou os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. Nos meses seguintes ao desastre, o presidente Wilson optou por um plano de ação mais diplomático que militar. Como resultado de suas ações, Wilson obteve uma promessa da Alemanha que encerraria a guerra irrestrita de submarinos no Atlântico. O sucesso do presidente ao lidar com o assunto foi crucial para sua reeleição em 1916, onde o slogan de sua campanha proclamava: "Ele nos manteve fora da guerra". O pedido ao Kaiser de encerrar a guerra irrestrita de submarinos durou por 2 anos. Mas em janeiro de 1917, a Alemanha era uma nação à beira da destruição. Britain was clearly getting the upper hand, and Germany felt that they could no longer stand by this promise that was foisted on them by the United States government. They resumed unrestricted warfare. The Germans torpedoed another British ship, the Laconia, also the Cunard Line. That precipitated a major diplomatic crisis. This, coupled with the infamous Zimmermann telegram, in which Germany promised Mexico the states of Texas, Arizona, and California if Mexico would enter the war on Germany's side, was just the straw that broke the camel's back. So Wilson arranged for a declaration of war on Germany. Mesmo tendo passado 2 anos desde seu naufrágio, o Lusitânia ainda estava vivo na mente do mundo aliado. Pôsteres de recrutamento aliado proclamavam: "Lembrem-se do Lusitânia", em letras garrafais. Combatendo um inimigo comum, milhares de rapazes corriam para as linhas de frente gritando "Lusitânia" sobre as explosões ensurdecedoras. Com o auxílio da força das novas tropas americanas, a Inglaterra e seus aliados logo derrotaram a Alemanha. Em novembro de 1918, a Grande Guerra finalmente terminou. As paisagens da Inglaterra mostravam cicatrizes visíveis do conflito de 4 anos. A terrível devastação demonstrou a verdadeira lição da Primeira Guerra moderna. O ser humano era capaz de crueldade e destruição numa escala jamais imaginada. It was a colossal change. After the Lusitania sank, the whole concept of the modern world was altered. It meant that not only war was hell for the soldier, but it was going to be hell for everybody. And so I think that is one of the biggest aftermaths of the Lusitania going down. Suddenly the curtain was pulled aside and you saw war in all its horror. Com a passagem das décadas, a questão da culpa ficou mais difusa. A 95 metros sob o mar irlandês, o casco do Lusitânia se corrói mais a cada ano, misturando-se com o solo do oceano, onde ele dorme há mais de 80 anos. Os poucos que vêm visitar esse local escuro e silencioso acabam sendo hipnotizados para além de acusações e perguntas sem respostas, mas rumo a uma compreensão mais universal da tragédia do Lusitânia. There's almost a personal connection with the wreck. Feelings of sorrow and sadness and what occurred here, that moment in history that we're not just reading about it on a page in a book. To see portholes, some of them open and some of them closed, just the way they were left by human hands all those years ago. The ship took 18 minutes to sink. There was no room for heroics, no room for a legacy. And the funny thing was, it was right across the board. The wealthy, the obscure, they all died alike. It didn't make a difference. So many people were lost and there was so much confusion.
All I can do is thank God and the extreme bravery of my mother, or I wouldn't be here today. The ship was so big that thought it couldn't be sunk. I get very emotional. I think too much back. I start to cry, so I don't think back. Anybody who was on it, you never forget it. I mean, you don't, what should I say, mourn over it or let it worry you now, but it's past history, but still, it's always with you. O legado do Lusitânia está na extrema violência de sua morte. No primeiro dia de maio de 1915, 1.959 pessoas subiram a bordo do melhor navio do mundo, ignorando que num jogo global de xadrez mortal, tinham assumido o papel de peões do sacrifício. Numa tranquila tarde de maio na costa irlandesa, o destino deu checkmate e o mundo entregou sua inocência.